Bom, vamos falar de notícia internacional, não tem como, né? Eu entrei em férias, voltei de férias e a situação continua a mesma. Guerra lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, entre Estados Unidos e Israel juntos contra o Irã. Eles atacam o Irã há um mês, completou. O Irã se defende fazendo ataques diretos a Israel, já que está perto ali, né, 2.000 quilômetros, perto em relação ao que chegam os mísseis. Os mísseis não chegam lá nos Estados Unidos, então o Irã ataca bases militares dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, mas a principal moeda de troca, a principal defesa do Irã é o quê? É o Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz, ali no Golfo Pérsico, passa 20% do petróleo mundial. Quando eles fecham o Estreito de Hormuz, eles controlam boa parte do estreito, aí fazem com que o mundo inteiro observe de muito perto e queira que a guerra acabe. O Trump fez um balanço da guerra toda nesse um mês e ele avalia que o fim da guerra no Irã pode acontecer mesmo sem reabrir o Estreito de Hormuz. Ele disse isso a um jornal. O Trump e assessores avaliam que uma operação para reabrir o Estreito de Hormuz poderia prolongar o conflito além do prazo prometido. Por quê? Uma operação dessa poderia acontecer de forma terrestre, né? Tem esse entendimento de que a guerra, em outros momentos, só acabou, ou outras guerras só acabaram depois de um conflito armado terrestre, que não era a ideia lá inicialmente nem de Israel, muito menos dos Estados Unidos lá atrás. Mas tem essa linha de entendimento. E o Trump diz que não vai precisar reabrir o Estreito de Hormuz para terminar a guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele avalia encerrar a guerra contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz ainda bloqueado pelas forças iranianas. A informação foi revelada pelo The Wall Street Journal nesta segunda-feira, no dia 30, de março, com base em relatos de autoridades do governo. Segundo a reportagem, o Trump e seus assessores passaram a considerar que uma operação para reabrir completamente a rota marítima, por onde passam 20% do petróleo mundial, poderia prolongar o conflito além do prazo de 6 semanas prometido pelo presidente. Ele já falou vários prazos, né? 6 semanas foi um dos prazos que ele falou lá atrás. Ele disse, inclusive, que ficaria nessa guerra até retomar a paz no Oriente Médio. Prazo, portanto, totalmente subjetivo. O bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã já pressiona os preços do petróleo e provoca efeitos em cadeia na economia global. Nos Estados Unidos, o impacto ocorre em um momento sensível às vésperas das eleições para o Congresso. Vamos lembrar, né? Em novembro de 2026, depois das nossas eleições aqui, o Congresso, Capitólio americano, vai ser renovado. Boa parte dos senadores e quase que completamente os deputados. O presidente Donald Trump, inclusive, tem medo do que pode acontecer por exemplo, um impeachment. Ele pode sofrer, pode passar por esse nervoso se tem a troca dos parlamentares. Mesmo os republicanos não concordam com o que está acontecendo lá no Irã e não concordaram lá atrás com o que aconteceu no dia 3 de janeiro com o ataque à Venezuela e a captura, principalmente, do ex-ditador Nicolás Maduro. Bom, diante desse cenário, Trump teria indicado que o foco da ofensiva deve ser limitado aos objetivos centrais da guerra, que é enfraquecer a marinha iraniana e reduzir a capacidade de mísseis do país. Após isso, os ataques seriam reduzidos em uma tentativa de forçar Teherã, a capital do Irã, a reabrir a passagem marítima. Caso o bloqueio persista, a estratégia prevê pressionar aliados, especialmente na Europa e no Golfo Pérsico, a assumir a responsabilidade pela segurança e reabertura do estreito. As estratégias internas, entretanto, contrastam com o discurso público de Trump. Nessa segunda, ele ameaçou atacar a infraestrutura energética do Irã caso não haja avanço nas negociações. Na última semana, o país também ampliou a presença militar no Oriente Médio. É isso que vem demonstrando o governo americano, é que tem diversas estratégias, ou talvez
não tenha uma estratégia muito bem pontuada, feita pelo próprio governo em relação a começamos a guerra, mas como a gente termina essa guerra. E a questão do Estreito de Hormuz é uma questão que irrita o mundo inteiro. É isso, 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. E para além disso, do controle do Estreito de Hormuz, irritando o mundo inteiro, e claro, o mundo inteiro irritado principalmente com quem começa a guerra, porque poderia ter sido feita de outra forma, muita gente se manifestou, muitos países se manifestaram pela via diplomática, reforçando a via diplomática, mas o Irã se mostra bem efetivo em relação à sua própria defesa, né? Continua com mísseis, continua fazendo ataques, continua segurando os ataques americanos e também israelenses. E isso também traz um nervosismo para o mundo todo de talvez o Irã estivesse mais preparado do que se imaginava os Estados Unidos e também Israel em relação a esse conflito todo. A gente vai continuar falando